Olá, pessoal! Voltamos, sexto ano, ensino religioso na área. Vamos lá hoje para a nossa atividade interativa. O tema da nossa aula de hoje, vamos relembrar a valorização de si mesmo e do outro. Vamos então para a nossa atividade interativa do dia de hoje. Vamos para as nossas questões com alegria, com bastante vontade de realizar. Então, pessoal, na nossa atividade do dia de hoje, nós vamos produzir uma lista. Vamos ver a atividade. Quando respeitamos e valorizamos a nós mesmos, essa atitude se reflete de forma intensa, incidindo na valorização do outro. Porém, existem algumas atitudes que impedem que isto aconteça. Aponte 4 atitudes destas. Vamos lá, o que vocês irão fazer? Nós vimos na aula passada que existem atitudes boas para a nossa vida, que existem atitudes que agregam a nós e nos ajudam no desenvolvimento, e existem aquelas atitudes que impedem que isso aconteça, que impedem o nosso desenvolvimento, que são os contravalores. Lembraram disso? Então, vamos lá. O que acontece aí? Na minha relação com o outro, está na socialização, eu tenho que primar por atitudes que favoreçam essa socialização, certo? E tirar aquelas que não agregam, que não ajudam num bom relacionamento, numa boa socialização com o outro. Lembrem aquilo que nós falamos, que nós somos seres que vão ao encontro do outro, respeitar o outro e a si mesmo. Então vamos lá para a nossa interatividade?
Então, pessoal, voltamos. Deu para realizar a atividade 1? Então, vamos lá para a correção. O que vai acontecer aí? Vocês podem ter encontrado algumas atitudes que não são positivas, como racismo, como preconceito, como a discriminação, como bullying e muitas outras que não valorizam o outro e também a nós mesmos. Ok, pessoal? Depois eu quero ver as respostas de vocês no chat. Vamos lá, então, para a próxima questão. Questão 2. Um dia, Mahatma Gandhi declarou que as religiões são caminhos diferentes desde que alcancemos o mesmo objetivo. O que o Mahatma Gandhi quis dizer com isso? As religiões nos dividem, pois os objetivos de cada uma são diferentes? Todos nós escolhemos religiões diferentes para sermos diferentes dos outros? Que não é importante a religião que professamos, pois todas nos levam ao mesmo objetivo? Que não devemos conviver com pessoas que não professam a nossa fé, para não sermos influenciados e desviados da nossa religião? Muito bem, analisem a questão aí e daqui a pouco nós voltamos.
Então, pessoal, voltamos. Então, vamos lá. Olhem só. Vamos ver a primeira questão. As religiões nos dividem, pois os objetivos de cada uma são diferentes. Será que é assim? As religiões precisam nos dividir? Claro que não. Na verdade, a religião deve unir, todas as religiões devem se unir para um mesmo objetivo, que é a transcendência, né? A divindade. Vamos para a letra B. Todos nós escolhemos religiões diferentes para sermos diferentes dos outros? Não, porque nós já somos diferentes. Lembram quando nós falamos no respeito ao outro, na singularidade que temos em comum, diferenciada, e o que temos em comum, mas que cada um de nós é diferente, singular, então também não é esta. Agora vamos para C. O que não é importante a religião que professamos, pois todas nos levam ao mesmo objetivo. Esta é a nossa resposta. Por quê? Porque todas as religiões nos levam à busca do transcendente. Mas vamos dar uma analisada na letra D? Não devemos conviver com pessoas que não professam a nossa fé, para não sermos influenciados e desviados da nossa religião. Esta aí não procede por quê, pessoal? Porque nada pode nos desviar da nossa fé. E nós podemos conhecer e devemos conhecer as outras religiões e conviver com pessoas de outras religiões. A troca de experiência e conhecimento é importante para agregar aos nossos conhecimentos. Então, o que o Gandhi quis dizer com isso? Que nós devemos respeitar a opção religiosa, a escolha religiosa de cada um, ok? Esta foi a grande lição do Gandhi. Vamos para a questão número 3? As pessoas não podem ser valorizadas pela pele, pela etnia, pela inteligência, pelas posses, pelas escolhas, credo, físico ou afinidade. Devem ser valorizadas por serem pessoas. Quem falou isso foi o Walter Lemes. Em outras palavras, o que ele quis nos dizer? Letra A. Os grupos bem-sucedidos são aqueles em que todos são da mesma classe social, etnia e religião. Que devemos valorizar as pessoas sem considerar as diferenças como requisito para nos relacionar com o outro. Devemos ter amizade apenas com quem vive perto de nós e tem hábitos iguais aos nossos. E relacionarmos com pessoas diferentes nos influencia negativamente. Muito bem, vocês terão um tempinho para analisar e responder qual é a verdadeira aí. Vamos lá então?
Então, pessoal, muita gente acertou, gostei de ver, vocês estão aí antenadíssimos. Realmente é a questão B. Mas vamos olhar cada uma delas. Primeira, os grupos bem-sucedidos são aqueles que todos são da mesma classe social, etnia e religião. Um close aqui, vamos lá. O que acontece aí? Será que eu só consigo me relacionar com pessoas que são da minha classe social, da minha etnia e religião? Claro que não. Não é assim. No planeta, nós convivemos com uma diversidade enorme de pessoas e nos nossos grupos sociais, na valorização do outro, também. As etnias se misturam, as classes sociais têm que se respeitarem e temos que respeitar as religiões. Então, esta aí está descartada. Vamos para a letra C. Devemos ter amizade apenas com quem vive perto de nós e tem hábitos iguais aos nossos? Vamos lá, analisar essa questão. Que chato seria o mundo se nós convivêssemos com pessoas que só têm hábitos iguais aos nossos, não é mesmo? E que vive perto de nós. Hoje em dia, a internet faz com que nós nos socializemos com pessoas de todo o planeta. E a última, as pessoas não podem nos influenciar negativamente, certo? Então ficamos com a letra C, que devemos valorizar as pessoas sem considerar as diferenças como requisito para nos relacionar com o outro. Ótimo, vamos para a questão número 4. A fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados. Então, precisavam fazer uma escolha. Ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima pode causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história, o melhor relacionamento não é o que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a admirar suas qualidades. Então a nossa questão vai nos pedir o quê? A fábula do porco-espinho, acima do filósofo Arthur Schopenhauer, nos mostra que conviver com as diferenças dos outros prejudica nosso desempenho social, que nos tornamos pessoas sem personalidade ao colaborarmos com as necessidades do nosso grupo, que conviver com as características do outro pode nos trazer desconforto, mas também enriquecimento com a experiência, que nos tornamos pessoas piores ao aceitarmos os defeitos dos outros. Então, pessoal, vamos lá para essa questão e daqui a pouco nós voltamos para corrigi-la e comentar.
Então, pessoal, vamos lá analisar a nossa questão. Vamos ver a questão 1, a letra A. Vimos aí toda a experiência dos porcos espinhos. Então, vamos para a letra A, verificar. Conviver com as diferenças dos outros prejudica nosso desempenho social. Muito pelo contrário, conviver com a diferença dos outros nos torna melhor no nosso desempenho social, nos habilita para viver socialmente. B, que nos formamos pessoas sem personalidade ao colaborarmos com as necessidades do nosso grupo. Não, muito pelo contrário. Nossa personalidade, ela se fortalece quando eu colaboro com o meu grupo social, com os grupos que eu convivo. Letra C, que conviver com as características do outro pode nos trazer desconforto, mas também enriquecimento com a experiência. Eureka, essa aí é a certa, a corretíssima. Por quê? Porque quando eu convivo com o outro, com seus defeitos e qualidades, eu estou me enriquecendo e ainda por cima estou valorizando o outro. Muito bem. O que esta fábula aí está nos mostrando? Que conviver com as diferenças do outro, aceitando-as, tiramos grandes lições dessas experiências. E aí o que acontece? Valorizamos o outro e também nos sentimos valorizados. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nossa aula de hoje terminou, nós vimos que a valorização do outro e desse mesmo é muito importante, importantíssima para que treinemos, para que nos enriqueçamos na convivência com o outro, e eu espero vocês para a nossa próxima aula, certo? Obrigada àqueles que participaram do chat, vou responder agora algumas questões aqui e interagir com vocês, ok? Bye bye, até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.